Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O tema de hoje é seguindo aquele raciocínio lá que eu postei das 5 dicas aí para os servidores streaming IPTV não sair do ar. Que tem aqueles assuntos de ataques hackers, de segurança interna de senhas. E hoje eu vou falar sobre o seguinte, sobre um possível desastre. O que é um desastre? É quando o site totalmente fora do ar, correto? Desde uma estação de trabalho até um prédio inteiro que isso ocorre. A questão de desastre ela é planejada em grandes corporações, bancos, instituições financeiras e outras aí que mexem com um volume enorme aí de informações e muito dinheiro. Eu vou começar falando, até o caso de IPTV, se você tem um serviço aí de streaming e você tem poucos equipamentos. Vamos supor que a pessoa tem um caseiro aí, tá? Um serviço caseiro, tem um servidorzinho aqui, pega o sinal aqui da antena, tem a placa de captura, eu vou falar de um só aqui, tá? De um servidor. Tem a placa de captura, aí tem o modem, ou tem o aparelho decodificador aqui, e uma única máquina envia o sinal pela internet que chega até o usuário. Isso é uma informação básica, um desenho bem básico aí, partindo do princípio que temos apenas um servidor. Vamos supor o seguinte, que no caso do desastre, cai a energia, que seria um desastre, né? Que o cliente vai ficar fora do ar, tem energia, tem o caso da máquina queimar, tem o caso do ataque aí que estão prometendo aí pro ano que vem, internet sair do ar, um único link. Aqui eu estou partindo de um bem básico, tá? Como se tudo tivesse um só. Uma placa de captura deu pane. Se a placa de captura deu pane, até o cara pôr no ar aí vai demorar, hein? Decodificador deu pane e por aí vai. E como que você pode se precaver de tudo isso daí? A primeira coisa que você vai levar em consideração é o quê? O que pode vir primeiro dar problema? É a antena, o servidor? No caso aqui, você não pode deixar cair a energia, né? Porque se de repente o sistema operacional está sendo desligado, ligado, se é um lugar que tem muita oscilação, você tem que ir lá colocar um no break lá, com um banco de baterias aí, umas 2 baterias de carro. Vou colocar aqui o sinalzinho da bateria, para segurar a energia. A máquina ligada, se tiver uma energia estável, ela dificilmente vai dar pane, tá? Em termos de hardware. Por isso que os servidores ficam ligados aí meses, até anos, sem desligar. O desgaste maior é quando liga, porque vem toda a energia nos componentes e tal. Mas vamos supor que em caso de hardware, você que tem um único servidor esteja seguro lá, não vai dar, dificilmente vai queimar, a placa de captura é nova, antena e tal. Vamos supor que você sofra um ataque hacker, que aí isso pode ocorrer várias vezes no dia, várias vezes na semana e por aí vai. O que você tem que fazer? Aí você tem que ter um plano contra esse desastre, por isso que é feito um planejamento de possíveis falhas e como se resolver. Como que você resolveria isso daqui? Primeira situação, você teria um backup do banco de dados, você teria um backup lá do Extreme, do painel das configurações e tal. Enfim, e na hora que der o desastre, corromper, você ter alguma forma de voltar ao sistema operacional, restaurando o backup, o banco de dados, com login de todo mundo. Isso aí demora, né? Vai demorar o quê? Dependendo da situação, aí demora aí umas 3 horas. Se a velocidade da máquina, como que é feito o backup, se for feito por fita magnética demora muito mais, se for feito por HD, porque muita gente conhece backup como um HD nas nuvens, né?
mas tem uns backups aí que armazenam teras e terabytes. Só que o restauro completo é muito mais demorado. Ele guarda realmente um volume maior, só que ele demora muito mais. E quando é feito backup, numa empresa tem que ter um cofre, as fitas têm que estar guardadas no cofre. Na casa da pessoa, geralmente não vai ter um cofre para isso, né? Ou um escritório. Aí tá, aí vamos supor que para resolver essa outra situação, você teria um segundo backup, o que a gente chama de cluster. É um servidor cluster. Ele é conectado por cabos, não é cabo de rede, ele é conectado por placa. Quando é os servidores RAID e cluster, ele é conectado por placa, por um cabo, e ele faz a cópia de um servidor para o outro. Isso é no caso mais para coisa de hardware, porque se o ataque houver na máquina, ele vai copiar tudo para o outro, então os dois vão estar comprometidos. Essa é uma cópia de hardware. Agora você tem que ter uma cópia de software. Você pode demorar aí uma hora, intervalo de uma hora, cada uma hora ele passa. Se você está 1h da tarde, o backup foi feito meio-dia, 2 horas, 1 hora. Por que esse intervalo? Porque se comprometer esse servidor, pode ainda dar tempo de você ativar o outro. Só que tem um problema aí. Quando se ocorre um ataque, pode também copiar o ransomware, o trojan, para o servidor de backup. Muitas vezes esse backup ele tem um intervalo aí de 3, 5 horas, tá? Pós e contras. Se deu pau aqui, então você isola e ativa o outro. Se você faz backup no mesmo instante a cada 10 minutos, o erro vai ser copiado também. Então não vai dar tempo de você cortar e isolar. Consequentemente o outro vai sair do ar. Então é uma forma, você que trabalha com streaming, que tem streaming no escritório, é um escritório pequeno, tá, que atende não muitas pessoas, que eu já falei desse tema aqui, que se for uma máquina não vai dar conta, que ocorre os travamentos, que o pessoal coloca a culpa na operadora, que não é verdade. Mas voltando ao assunto aqui, vamos supor que agora você tenha mais servidores. Sabe quando tem a apreensão da nossa gloriosa Polícia Federal? Você vê nas imagens, qualquer site ou no YouTube aí tem, quando a polícia prende esses servidores aqui ou lá fora. Você vê lá uma prateleira meio de qualquer jeito, tem lá as prateleiras assim, ó, certo? Tem uma prateleiras aqui, tem uma porrada de CPUs. Um monte. Tudo isso aqui é CPU. Pode pesquisar aí, apreensão da Polícia Federal e PTV pirata. E tem um central um server master que ele recebe esse. Por quê? Um volume muito grande. Estou falando de 20 milhões de acessos. 50 milhões, teve um caso aí que teve 70 milhões. Várias máquinas, cada CPU pega um determinado canal. E tem uma placa de captura, e tem links, e tem várias antenas. Então tudo manda para esse servidor, ou esses, vamos dizer que tenha mais aqui, e gera a lista M3U para enviar para o cliente, ok? E se uma estrutura dessa aqui é comprometida? Eu vou citar esse exemplo com um de banco. Vamos supor que o banco aí tenha lá um prédio. O planejamento anti-desastre dos caras funciona dessa forma. Prédio 1, prédio 2. Ele tem um servidor aqui que custa aí 7 milhões. Compra um servidor lá para fazer uma determinada aplicação.
custa 7 milhões. Quando ele faz uma compra, é 14, porque vai um outro servidor para um outro prédio. Então é sempre o dobro. Vai colocar um link aqui, tem que pôr aqui no prédio de backup, alguns quilômetros de distância. Se vai colocar uma máquina, um link, fibra, mesmo procedimento. Por quê? Um desastre, terremoto, meteoro, acidente de avião caiu lá, destruiu o prédio. O que acontece? O outro, por inteiro, assume toda a aplicação, todo o sistema do banco. Eles não podem, de forma alguma, ficar tempos fora do ar, que isso é dinheiro, milhões. Então, o procedimento, claro que tem as conexões de fibra, o backup aqui é instantâneo, tem um sistema de firewall muito robusto aqui, firewalls de coisa de 500 mil, aqueles da Fortinet enorme, que faz essa cópia fiel aqui e manter o serviço no ar. Então aqui é coisa de muito maior. Agora, só para vocês entenderem, falar, professor, mas eu preciso ter um outro prédio para evitar que tudo caia? Se eu for seguir a lógica, vamos pensar o seguinte. Se eu pensar, eu tenho aqui 20 milhões de clientes pendurados. Eu sou o seu consultor. Você fala, professor, eu tenho 20 milhões só de cliente, contando revenda, tudo. Eu tenho essa estrutura. O que eu devo fazer? É abrir um segundo uma cópia de tudo isso daqui para um segundo. Aí vai ser feito a cópia por fibra, porque nas nuvens demora muito e para você restaurar. Tem um ataque forte que de repente tire o seu servidor do ar, corrompe as listas, corrompe o banco de dados, é gerada uma cópia automaticamente para cá. Aquilo que eu falei, a cópia são feitas por fibra, conexão fibra. Tem o servidor A, tem que ter um igual configurado. Aqui o servidor cópia. Aí você pergunta, ué professor, mas como que eu vou fazer isso? É um trabalho trabalhoso e muito árduo, porque você vai configurar aqui, aí você vai ter que fazer a cópia. Não é, como se diz aí nos PCs, fazer um clone, porque você vai trazer o mesmo nome, mesma base de dados, você tem que fazer um backup, mesmo um servidor slave, com o mesmo hardware, a mesma placa de captura, os mesmos memórias disco, para não dar conflito na hora de configurar, na hora que as informações vierem e subir aqui no servidor B. Aí tem todo o processo desse servidor enviar para os clientes. Ou seja, uma pessoa que tem uma quantidade enorme disso aqui, ele de repente não pode ficar tudo num lugar só. É um vídeo que eu fiz há um tempo sobre por que os servidores IPTVs não saem do ar. Tem muito a ver com isso aqui, ó. Cópias idênticas de uma base inteira. O cara não coloca todos os ovos numa única cesta. Então, só para vocês entenderem aí a parte de desastre, tá? É uma explicação aí, é uma prévia explicação, tem muito mais, lógico, eu teria que detalhar tudo, tá? O banco de dados, qual que vai ser usado, geralmente é o MySQL, mas enfim, usa aqui também. O servidor Linux, usa aqui também, painel Extreme e por aí vai. E é a forma que vai direcionar, né? O cliente está lá. De repente, até transparente para o cliente, que ele tem usuário, senha, URL. Ficou aí fora 10 minutos. O cara estava no trabalho, estava em outro lugar. Nem percebeu que saiu, porque foi ativo o servidor B e tem as mesmas senhas, usuários, e manda.
vai ser imperceptível aí pro usuário final, para ele foi põe na internet na casa dele e não teve mais dor de cabeça. Então é isso que eu tenho para falar sobre os desastres, tá? Como eu disse, é um resumo. Mas é assim que funciona, assim que o pessoal aí geralmente age aí para evitar queda total e ficar horas e até dias, tá ok, gente? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Dúvidas, escrevam e até mais.